Fala galera que tá aí do outro lado da telinha, Júnior Ascensão na área com mais um vídeo novo, Sabedoria para Vencer. Quando falamos de sabedoria, lembrando vocês, não falamos simplesmente de conhecimento, mas sim da poderosa palavra de Deus que foi escrita por homens inspiradas pelo Espírito Santo. Pessoal, hoje a gente vai falar de um livro muito importante também, uma passagem bem interessante, que é Lucas, capítulo 5, versículo 17. Hoje vamos extrair princípios importantes que você pode colocar no seu dia a dia. Você pode trazer essas lições dos tempos antigos e trazer para os tempos de hoje e você vê que tem resultado. Vai trabalhar muito o seu destravar emocional, a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Vamos lá. Está escrito assim em Lucas capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20. E aconteceu que em um daqueles dias daquela época, estavam ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Deixa eu já ilustrar para vocês. Jesus, naquela época, ele ia muito nas sinagogas, que eram os templos daquela época, para pregar, ensinar, falar sobre o reino de Deus, que era o tema principal da mensagem dele, falar sobre salvação, que existe céu, existe inferno, e trazer as boas novas, boas notícias que as pessoas não conheciam ainda, tentando expressar para eles que haveria um Salvador futuramente, que ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, que ele falava isso de forma discreta aos discípulos, preparava já um rebanho futuro, onde lá no livro de Atos inicia-se as primeiras igrejas primitivas. Por que primitiva? Porque era algo meio que arcaico, meio antigo, meio ultrapassado comparado com os tempos de hoje. A gente usa o termo das igrejas primitivas, que são as primeiras igrejas a serem fundadas na Terra. Lembrando que igreja não é só o local físico. O local físico é um templo, uma casa de oração. Igreja somos nós, eu e você. Quando buscamos em Deus para que Ele se torne morada, a gente pede para Jesus fazer morada no nosso coração. Não existe, não se engane que não existem pessoas perfeitas, mas existem pessoas que são aperfeiçoadas, vão no estado de aperfeiçoamento dia após dia, quando busca Cristo, busca aprender com Ele e praticar. Jesus disse, não seja só ouvintes, mas sim praticantes de minha palavra. Então existem dois tipos de pessoas, as que só ouvem e não praticam, as que ouvem e praticam. Entenda bem. E na medida do possível que a gente vai conhecendo Jesus, através da palavra de Deus, ele vai se revelando a nós. Ele vai trazendo crescimento espiritual em nós. A Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Como que eu posso fazer para crescer na graça e no conhecimento? Tempos de oração, procure separar do seu dia, seja no período da manhã, da tarde ou da noite, período de oração para você falar com Deus, dialogar com Ele, falar dos momentos que está difícil, tirar tempo para agradecer, tirar tempo para orar a Deus, falar com Ele sobre outras pessoas que estão passando dificuldade, pedir para Ele ajudar essas pessoas também, que isso se chama intercessão. Entre muito mais, você medita na palavra, tira um tempo para ler a Bíblia ali, fazer uma reflexão, pergunte para o texto o que ele está querendo dizer isso, o que ele está querendo, pesquisa um pouco no Google, tal, coisas que realmente têm relevância, e aí você está trazendo uma edificação para a sua vida. Se possível, busque um local também, além do nosso canal aí, uma igreja que tenha seriedade em ensinar a palavra de Deus. Alguma igreja que você se identifique, a forma que são entoados louvores, canções ali, tudo, a forma que o líder espiritual daquela igreja, ele ensine, tem uma habilidade em pregar, em ensinar a palavra às pessoas ali, tá bom? Não se enganem, existem igrejas que são, pessoas ali estão como lobo com pele de ovelhas, estão querendo prejudicar pessoas, mas existem muitas igrejas boas também, líderes espirituais, que são homens ou líderes, mulheres, as líderes, que são homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que estão realizando boas obras ali. Não são perfeitas essas pessoas,
mas são pessoas que são usadas poderosamente por Deus. Lembre-se que procure evitar olhar para as falhas das pessoas. Quando você olha para as falhas da pessoa, você desanima. Mas quando você começa a enxergar mais as qualidades das pessoas e deixa as falhas de lado, Jesus fala assim, ó, tire a trave dos teus olhos, imagina assim, um pedaço de madeira, algo que está tampando o olho assim, tudo, né? Só tem uma frestinha aparecendo ali, tudo. A Bíblia menciona, tire a trave dos teus olhos, para que depois você venha conseguir tirar o cisquinho do olho do teu irmão. O que quer dizer? Que às vezes nós, sendo falhos, a gente tem tendência a mais ver as falhas dos outros do que as nossas próprias falhas, né? Mas vamos lá, entendendo mais isso aqui, hoje a gente vai falar também sobre o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Foi apenas uma breve ilustração, sempre trazendo uma edificação para a sua vida, tá bom? Está escrito assim, ó, acompanhe comigo. E aconteceu que em um daqueles dias estavam ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias, da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Entenda bem, Jesus estava pregando nessas sinagogas e vinha pessoas de tudo quanto é lugar ouvir ele pregar. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E a virtude do Senhor, quem é esse Senhor? Deus Pai. A Bíblia menciona que Deus Pai está lá no alto, e Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele está à destra, à direita, num trono, à direita do Deus Pai. Está um trono com Deus Pai e um outro trono do lado, Jesus Cristo intercedendo por nós. Vamos lá. Versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama ou uma maca um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Em Marcos capítulo 2 fala que era 4 homens no Evangelho de Marcos. Aqui no Lucas só fala que era homens. Já no Evangelho de Marcos fala que era 4 homens que estavam transportando ali o paralítico numa maca e com a intenção de colocar diante de Jesus, porque eles sabiam o que Jesus era capaz de fazer. Vamos lá. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Se tiveram uma ideia, viram que estava cheio de gente, falaram, vão por cima então para colocar, e colocaram ele diante dele, o paralítico. E vendo-lhe a fé, e Jesus vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, a rir, tirar sarro, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão a Deus? Olha que interessante, quem pode perdoar pecados senão a Deus? Eles não sabiam que Jesus era o Deus reencarnado, né? O próprio Cristo que nasceu ali e praticamente estava no ministério de 3 anos e meio para salvar vidas, dar a sua vida para o resgate de muitos. Vamos lá. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração, o que vocês estão pensando em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, eu vou dizer ao paralítico e disse, né? Levanta-te, toma a tua cama, toma a tua maca e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a maca em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios, hoje vimos milagres. Pessoal, onde Jesus passava, ele libertava, curava, transformava, batizava, renovava, transformava a vida de pessoas. Aonde as pessoas tinham encontro com ele, não saía da mesma forma que adentraram. Entenda bem, a unção de Deus estava sobre ele, Deus Pai estava sobre ele para curar, que era virtudes do Espírito Santo, naquele momento ali. E já estava realizando milagres. Só que 4 homens, no meu ponto de vista, tiveram compaixão de um homem paralítico. A maioria das pessoas que eu entendo que é
paralítico que eu conheço até hoje, ainda mais os recursos daquela época, eles não tinham como se locomover. Era uma dificuldade muito grande, passava muita dificuldade. Como que eles iam trabalhar? Não tinha os recursos que temos hoje em questão para essas pessoas se inserirem ao mercado de trabalho e também para realizar outras atividades. Aí foram 4 homens lá, falaram: vamos ter uma ideia, vamos levar até Jesus que vai resolver o problema, vai ser tiro e queda. Aí eles foram até Jesus, foram levar lá, sabia que estava na casa, em Cafarnaum, né, na beira da praia ali, tudo. Na hora que ele chegou, viu aquela barreira de pessoas. Imagina uma barreira de pessoas, multidão. Se quando você vê no dia a dia aí, quando acontece alguma coisa na rua, já ferve de gente, faz aquela roda, fica uma dificuldade para você tentar ultrapassar, imagina Jesus realizando milagres naquela época. Então eles chegaram, viram que não conseguia passar de hipótese alguma. Eles pensaram assim: olha, para entrar lá não dá devido à multidão de pessoas. Tiveram uma ideia: vamos por cima e descer ele ali e colocar diante de Jesus. E realizaram esse feito. O que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, Deus ele pode usar pessoas para ajudar outras pessoas a receber um milagre, a se levantar, a sair daquela situação. Pois o paralítico, ele foi ajudado por 4 pessoas para chegar diante de Jesus. Que Deus possa levantar pessoas no decorrer dessa semana para ajudar você nessa área que você necessita. Seja com um telefonema, seja com uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, seja com uma ligação telefônica de alguém aí, alguém que você possa encontrar no dia a dia. Eu torço e oro para que venha essa pessoa ao seu encontro, para te ajudar. Pois ocorreu isso com o paralítico lá. Houve 4 pessoas que teve compaixão dele e ajudou ele. O mesmo Deus que operou na vida dele pode ajudar pessoas na área que você esteja passando. Se for alguma área da sua vida que você se sente paralisado, incapacitado, que não está conseguindo avançar. Então, eu aprendo esse ponto. Ele pode enviar ajuda para trazer diante dele o seu milagre. Outro ponto. Tinha uma barreira de pessoas ali, estava praticamente intransponível. Aí eles falaram: vamos passar por cima então, né? Eu aprendo o seguinte: tem coisas que você imagina que por um caminho dá certo para você conseguir alcançar um determinado objetivo. Só que muitas coisas dessa vida eu aprendi o seguinte: se você não conseguiu de um jeito, você pode pedir para Deus uma orientação para você conseguir de uma outra forma aquilo. Ou você usar a criatividade que Ele já te deu e falar: pô, se eu chegar por aqui eu não vou conseguir. Como que eu faço para conseguir esse objetivo? Eles usaram a criatividade e foram por cima. Eles foram pelo lugar mais difícil porque era a única forma diferente que eles pensaram para resolver o problema, para sanar o problema. Então, eu não sei o problema que talvez você ou algum amigo, uma amiga esteja passando. Caso você vê que alguém está passando um problema, de repente você tem a solução. Essa pessoa só está enxergando uma forma. Mas aí imagina que não foi os 4 que tiveram a ideia de passar por cima. Pode ser que tenha sido só um dos 4 que falou assim: ó, vamos passar por cima dessa situação. Existem coisas na nossa vida que a gente tem que passar por cima do problema para conseguir solucionar. Não abaixe a cabeça. Não ache que não tem mais jeito. Não coloque um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula para dar continuidade à sua história. Porque se aqueles homens pararam diante daquela barreira e falaram: não dá para passar. Não dá. Se a gente esperar, a gente não sabe até que ponto esse povo vai ficar até aí. Eles poderiam desistir. Ali fala de perseverança também, em alcançar um objetivo, porque senão eles paravam logo de cara. Mas não, falou: não deu certo desse jeito, vamos de outra forma. E foram por cima e desceram o paralítico até Jesus. E a Bíblia menciona que Jesus falando assim, ó: e vendo a fé deles, ele se moveu-se ali de íntima compaixão, porque a fé atrai a atenção de Cristo. A fé. A Bíblia menciona que sem fé é impossível. Olha lá em Hebreus capítulo 11, dá uma lida no capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 fala assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que você espera que aconteça. Você crê no seu íntimo que Deus pode realizar esse milagre. E a prova das coisas que não se vê. O que é a prova das coisas que não se vê?
Você não está vendo materializado fisicamente já assim, normal, no natural. Você está vendo materializado aquela situação no sobrenatural, na sua mente, no seu consciente. Você acredita que Deus é capaz de realizar com você aquele milagre. Seja a cura de uma doença ou estado terminal. Eu já vi histórias e testemunho de pessoas que estavam com câncer, e foi curada. Deus curou ela. Deus pode usar a medicina? Pode. Deus pode usar a vida de um médico lá. Os médicos são bênção de Deus. Muitos que eu conheço são usados por Deus. Os caras têm uma habilidade abençoada por Deus para ajudar pessoas. Ele pode ser curado espiritualmente, de repente, no momento que você está orando, buscando em Deus, você pode ser curado sendo usado por alguém na medicina lá. Para quem não sabe, Lucas, ele foi um médico. Olha que interessante, muita gente não sabia, mas Lucas foi um médico. Quando ele andou com Paulo para frente ali no livro de Atos, que ele se converteu ao cristianismo, ele voltou, começou a pegar os relatos com o povo lá, as informações, e montou o evangelho de Lucas. Ele não foi logo de cara um dos 12 discípulos. Ele escreveu o evangelho de Lucas, que é semelhante a Mateus, Marcos e João. Olha que interessante esse relato. Mas ele era um médico que fez esses relatos dos povos que viram, participaram dos milagres de Jesus ali, pegou todos os relatos e formou o evangelho de Lucas. Bem interessante isso. Vamos lá, dando continuidade. E outra coisa que eu aprendo com isso lá no evangelho, em Lucas 5, dos 17 ao 20, é o seguinte também. Quando Jesus viu a fé daquelas pessoas lá, isso acionou o milagre. Porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Que se tiveres fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, pequenininho é um grãozinho de mostarda. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você pode dizer, eles usam a linguagem metafórica. Você pode dizer a uma montanha que se mova de uma parte para outra e ela vai se mover. O que ele fala? Ele fala que desafios quase impossíveis aos olhos humanos, que uma montanha se mover de um lugar é algo impossível aos olhos humanos. Mas ele usou essa linguagem metafórica, que é algo quase impossível aos olhos humanos, para Deus é possível. Você fala, não, isso não tem jeito, não tem mais saída. É possível. Se é porta de emprego, Deus pode abrir a porta de emprego que você necessita. Se é um milagre de cura física, bom, o paralítico foi curado na cura física. Se é uma cura emocional, pode ser uma cura emocional. O que eu quero dizer que Deus ele pode usar até mesmo você nas suas fraquezas, nas suas fragilidades também, e realizar milagres em você e através de você. Porque isso ficou relatado na Bíblia, um maravilhoso milagre de um paralítico. O que eu aprendo com isso é o seguinte: tudo é possível ao que crê. Persevere para conseguir seus objetivos. Se houver pessoas te impedindo como barreiras, passe por cima dessa situação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Que você consiga o milagre que você necessita. Que o Senhor te acrescente a graça devida. Que a unção de cura venha sobre a sua vida e mudar a sua forma de pensar e agir. E que você venha prosperar. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.